Bom, muito boa noite a todos e a todas. Deixa eu me apresentar melhor, porque é sempre importante a gente dizer de que posição a gente fala. Né? Todos nós temos uma inserção na sociedade, e essa inserção social explica muito do que nós pensamos, do que nós falamos, de como nós encaramos o mundo. Eu sou nascido na Grota. A Grota é um lugar do Complexo do Alemão. Minha família toda era de lá, tem parte da minha família. Muitos ainda moram lá naquela região, na Vila Cruzeiro, no Morro do Adeus, no Morro do Alemão. E isso faz com que a gente tenha uma visão um pouco diferenciada das coisas. Entrei na Polícia Militar aos 17 anos, cheguei ao posto de coronel, fui chefe do Estado-Maior-Geral da Polícia Militar, subsecretário do Estado, e fui secretário do Estado de Direitos Humanos. Desculpem. E sou doutor em Ciências Sociais, o que explica, em boa parte, a minha visão recente sobre esse tema. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu não pensava como penso hoje. Eu acho que todos nós precisamos estar abertos para novas ideias, para receber outras visões sobre aquilo que pensamos. Então, na minha vida na Polícia Militar, eu aprendi, né, como praticamente todos os jovens aprendem, que é uma coisa imoral. É imoral você consumir drogas ilícitas. Por exemplo, hoje eu jamais consumi maconha ou cocaína, mas sou usuário de álcool. Eu gosto muito de um whisky e de uma cerveja. E aí eu me lembro do seguinte: na década de 20, no início da década de 20, o álcool era permitido nos Estados Unidos. Podia-se tomar álcool à vontade. E aí, pelas pressões que já foram mencionadas aqui, eles editaram uma emenda constitucional, quer dizer, a Constituição dos Estados Unidos, que não é uma coisa fácil de conseguir, modificar a Constituição dos Estados Unidos, para proibir a produção, consumo, transporte de álcool e outras substâncias. E foi a chamada Lei Seca, ou a Lei da Proibição. Isso na década de 20. O que os norte-americanos conseguiram com isso foi inventar o crime organizado. Antes disso não havia crime organizado, pelo menos dessa forma que nós conhecemos. Os norte-americanos inventaram o crime organizado, porque eles proibiram, mas as pessoas queriam consumir. Então era preciso que alguém, que grupos se estruturassem para oferecer aquilo que era do desejo de muita gente. E aí, então, nós tivemos as máfias, etc, etc. 10 anos depois, eles percebendo o que tinham feito, o desastre da proibição, eles, então, editaram uma outra emenda constitucional revogando a anterior. E aí o álcool voltou a ser uma substância legal, sob controle. Ainda hoje, quem conhece, quem vai aos Estados Unidos, pelo menos na região ali de Nova York, Washington, sabe que se você quiser tomar uma bebida quente, você não compra no supermercado. Você tem que ir a um lugar chamado liquors. E você vai lá e compra e não pode tomar na rua, tem que embrulhar e pode tomar em casa. Ou então você consome num restaurante. Quer dizer, então eles legalizaram sob controle. Interessante que esse exemplo não serviu para que eles lançassem a guerra às drogas, né, na década de 70. Veio de lá dos Estados Unidos essa proibição de novo. Então, quer dizer, eu não consigo entender esse
essa lógica. Não consigo entender essa lógica. Então, como a minha ideia sobre essa questão, como policial que fui a vida inteira, desde os 17 anos, como eu mencionei aqui, né? Então, as drogas eram coisa do demo. Então, nós tínhamos que combater, inclusive, os usuários. Na minha cabeça, eu aprendi, o usuário era também alguém que contribuía, precisava ser preso. Era assim que eu pensava. E pensei até muito tarde. E depois eu cheguei à conclusão que havia uma diferença entre o usuário, o dependente e o traficante. Bom, para não me alongar muito, eu quero dizer o seguinte. Hoje eu penso completamente diferente. Não consigo entender, por exemplo, que você descriminalize o uso e criminalize o tráfico. Isso na minha cabeça não entra. Na minha cabeça não entra. Alguém poderá dizer, então vamos criminalizar tudo? Não, vamos descriminalizar tudo. Este assunto, na minha opinião, depois de muita reflexão, e vocês devem imaginar como é que dói em mim ter que falar isso publicamente, porque os meus colegas, na sua esmagadora maioria, os meus colegas da polícia, não pensam assim. E eu arco com o ônus de externar publicamente, que eu acho que isso é um dever. É um dever que a gente tem de externar o que pensa numa democracia. Então, se eu posso contribuir de alguma forma para reduzir os danos que esta política tresloucada, inventada nos países centrais, porque eles lá não se matam, mas nós nos matamos. Quem é que está morrendo? Às vezes, alguém, os colegas mais chegados a mim, não, mas isso é uma guerra, isso é uma guerra, bandido traficante não é cidadão. Digo, bom, aí eu parti para o seguinte, vem cá, o traficante é brasileiro? Bom, então se o traficante é brasileiro, se ele morre e mata, se nós temos policiais morrendo, traficantes morrendo, supostos traficantes morrendo, pessoas que não têm nada a ver com isso morrendo, então não há que errar. Brasileiros estão matando brasileiros, sejam eles traficantes ou não. Então, isto é uma insanidade. É uma insanidade mundial encarar essa questão dessa forma. E como já foi mencionado aqui, a quem interessa que seja assim? E concordo também com alguma coisa que foi dita aqui a respeito do pretexto. Nós, alguns anos atrás, em 1994, eu era subsecretário de Estado e chefe do Estado-Maior-Geral da PM. E aí, naquele momento, tinha chegado ao máximo nessa questão das drogas no Rio de Janeiro. Então, anunciava-se uma intervenção militar das Forças Armadas no Estado para prender todos os traficantes, limpar os morros e aí ficar uma maravilha o Rio de Janeiro. E houve uma reunião em Brasília, no Estado-Maior do Exército, e eu fui fazer uma palestra sobre essa questão aqui no Rio de Janeiro, e eu queria mostrar às autoridades das Forças Armadas que isso não era tão simples como se imaginava. Imaginava-se que era uma questão de força, de determinação e, no caso, de incompetência, né, da Polícia Estadual ou leniência do governo e da polícia. Por isso que os criminosos tomavam conta. E eu estava alertando e desenhei um círculo, dividi o círculo em duas partes. De um lado, eu coloquei o consumo, né, a demanda por drogas. Do outro lado, na outra metade, coloquei a oferta. A oferta transnacional, os dólares necessários, toda essa circulação, o sistema oficial financeiro, todos esses interesses, e coloquei no final lá o seguinte, as bocas de fundo das favelas. E eu mostrei que essa ideia de que nós vamos resolver a questão do tráfico, vamos acabar com o tráfico de drogas indo para as favelas, isso é pretexto.